Olá, tudo bem? Mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso Clube de Saúde. Hoje nós vamos continuar a nossa jornada aqui dentro do nosso Clube de Saúde, estudando os 8 remédios da natureza, os 8 remédios que Deus criou para nós. Ao longo dessa série, nós temos aprendido algo muito interessante, né? Saúde ela não começou nos laboratórios modernos, né? Saúde começou no coração de Deus. Antes mesmo da doença existir, antes da dor, antes da degradação humana, Deus já havia deixado princípios suficientes para que o ser humano pudesse viver de forma plena, de forma equilibrada, feliz e em harmonia com o nosso Criador. Deus deixou ali os 8 remédios naturais. E nós estamos vendo isso dentro de Gênesis 1 e 2. Quando olhamos para dentro deste texto da Bíblia, Gênesis 1 e 2, percebemos algo aqui extraordinário. Deus não criou o ser humano em um ambiente caótico. A Bíblia diz que ali no princípio havia trevas, a terra era sem forma e vazia, mas então ele cria um ambiente funcional. Tudo foi pensado, nada foi acidental, né? Antes mesmo do homem cair, Deus já havia estabelecido fundamentos de vida. Ou seja, muitos dos princípios que hoje nós chamamos de hábitos saudáveis já estavam ali presentes no Jardim do Éden. Então você pode perceber aqui, né, o quanto Deus ele nos ama. Aqui eu coloquei este gráfico para que nós possamos perceber que todos os 8 remédios da natureza que nós estamos estudando, eles estão inseridos em Gênesis 1 e 2 e, obviamente, eles estavam ali também no Jardim do Éden. Observe que Deus ele entrega ao homem desde lá do princípio. Ele entrega água, ele entrega luz, ele entrega ar, alimento, ele entrega propósito, entrega trabalho, entrega também limites, mas também descanso. Isso é muito profundo, porque o descanso ele não surgiu depois do pecado. Interessante a gente pensar dessa forma, né? O descanso ele foi criado antes mesmo da queda, ou seja, o homem precisava descansar antes mesmo do homem pecar e teoricamente se cansar. Então, o descanso não é para quem está cansado, ele é um princípio de saúde. Isso significa que o descanso ele não foi criado a uma resposta à doença, foi parte do plano original de Deus, de saúde e plenitude de vida. Deus criou o ser humano para viver, né, em um ritmo e não em esgotamento, né? Então, assim, trabalhar, dormir e também um ritmo que a gente vai ver, né, semanal de descanso. A gente vai ver tudo isso nos próximos slides, né? Então, como já anunciei aqui, nós vamos falar hoje de forma mais específica sobre o descanso, esse remédio que sustenta o corpo, sustenta a mente e também sustenta o espírito. Mas descanso não só no sentido de dormir. Quando a Bíblia fala de descanso e quando a ciência também fala de recuperação, nós estamos olhando para algo muito maior do que isso. Nós vamos ver que o descanso ele sustenta o corpo, a mente, o espírito, como eu já mencionei, mas ele também protege os hormônios, ele fortalece a imunidade, ele melhora a memória, a recuperação muscular, ele protege as emoções. Espiritualmente falando, né, o descanso ele nos ensina dependência. Então, por isso, descanso não é passividade, é manutenção da vida, ok? Nós precisamos aprender isso. Olha só, nós vivemos hoje numa cultura que nós poderíamos definir como uma cultura do cansaço. Nós vivemos cansados. Agora pense comigo, nós vivemos talvez na geração mais conectada da história, mas também em uma das gerações mais cansadas. Hoje estamos mais conectados, mais acelerados, mais estimulados, ao mesmo tempo mais ansiosos. Então, assim,
paradoxalmente, difícil sair essa palavra aqui, né? Paradoxalmente, nós estamos menos restaurados. Olha só, temos tecnologia, temos conforto, temos informação, temos produtividade, mas muitos acordam cansados. Talvez isso aconteça com você. A gente dorme para descansar, mas vivemos cansados. E o mais perigoso, né? Às vezes a gente quer normalizar isso, a gente acha que isso está normal, né? A cultura chamou isso de produtividade. A gente chama isso de produtividade, né? Estamos produzindo. Mas Deus chama isso de limite. O corpo ele tem limite. Então, quando você está cansado, é o seu corpo dizendo, olha, você precisa parar e descansar. Tem hoje várias, né? O estresse, depressão, a mente tem limites, as emoções têm limites. E até a espiritualidade sofre, né, quando nós ignoramos isso. Então a gente precisa dar atenção a este remédio. Aqui tem um texto que eu separei, né, para poder dizer, né, onde que sustenta esse remédio dentro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, os versos 2 e 3. Então, aqui talvez seja um dos princípios mais profundos, né, quando nós falamos sobre descanso. Esse texto de Gênesis ele nos mostra que no sétimo dia Deus ele terminou a sua obra e descansou. É importante aqui que Deus não descansou porque ele estava cansado. Porque Deus, a gente sabe, né, Deus ele não se fatiga. Deus ele descansou para estabelecer aqui um princípio para nós. Ou seja, o descanso não nasce de fraqueza. O descanso ele nasce de sabedoria. E tem muita gente hoje que tenta pregar isso, né? Que descansar, parar é fraqueza. Deus estava ensinando ao ser humano que a vida saudável não seria construída apenas com produção, trabalho, movimento, mas também com pausas, ritmo e recuperação. Então hoje vivemos em uma cultura que muitas vezes valoriza quem vive ocupado, quem dorme e quem está sempre correndo. Em muitos ambientes, descansar passou a parecer improdutivo. Mas o próprio Criador nos ensina que parar faz parte da ordem da vida. Então a gente precisa entender isso urgentemente. Olha só, quando falamos sobre sono, muitas pessoas pensam apenas em quantidade. Olha, eu dormi 8 horas, então está tudo certo. Mas a ciência ela mostra que o sono não depende apenas de duração, ele também depende da qualidade e do timing biológico, ou seja, o momento em que você vai dormir. Dormir das 22 às 6 não é metabolicamente igual a dormir das 8, da 0 hora, né? Ou seja, da meia-noite às 8. Mesmo que ambas as situações tenham 8 horas. E por quê? Porque o nosso corpo ele funciona em ritmos biológicos chamados ritmos circadianos. Esse relógio interno ele regula diversos processos como produção de melatonina, liberação de sensibilidade à insulina, temperatura corporal e pulsos hormonais importantes. Ou seja, à noite, especialmente em ambientes escuros, o corpo ele aumenta a produção de melatonina, preparando o organismo para o reparo e recuperação. Então, durante fases específicas do sono, principalmente o sono profundo, há melhor recuperação física e maior organização hormonal. E isso acontece de forma mais específica antes da meia-noite, tá certo? Então, por isso que dormir de 22 às 6 é diferente de dormir de meia-noite às 8 da manhã. Agora vamos entender o que acontece quando o sono se torna insuficiente ou de baixa qualidade. Muitas pessoas imaginam que dormir mal gera apenas cansaço, mas o impacto vai muito mais além disso. O sono interfere diretamente em sistemas metabólicos, hormonais, imunológicos. Por exemplo, quando o descanso é ruim ou insuficiente, o cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse, ele tende a se elevar. Isso pode aumentar o seu estado de alerta e piorar a recuperação e favorecer o desgaste.
Também vemos piora na sensibilidade à insulina, ou seja, o corpo começa a responder de forma menos eficiente à glicose, o que tem relação com metabolismo e saúde cardiometabólica. Além disso, os hormônios relacionados ao apetite sofrem alteração, a imunidade também pode ser afetada. Então, quando o sono falha, o corpo realmente sente. O impacto não é apenas no dia seguinte. Em muitos casos, ele se acumula ao longo do tempo. Então, olha, não vale a pena ficar sem dormir ou dormir de forma errada. Esse slide aqui, ele é especialmente importante para quem pensa em saúde física, em emagrecimento, força e composição corporal. Existe um estudo muito conhecido, conduzido, né, por uma empresa e publicado em um contexto de literatura de alto impacto que comparou restrição calórica com diferentes padrões de sono. De forma resumida aqui, indivíduos com melhor sono apresentam maior preservação muscular e melhor resposta à perda de gordura. Ou seja, quem dorme mais tem maior preservação muscular, tem melhor perda de gordura. Contraste, quem dorme menos tem maior catabolismo, ou seja, perde mais músculo e tem pior recuperação. Então, olha, dormir mal sabota o treino, sabota a dieta e sabota o quê? O metabolismo. Então, pergunto para você, vale a pena isso? Vale a pena? Não vale, né? Olha só, esse é um conceito que muda a forma como enxergamos performance. O músculo ele não cresce durante o exercício em si. O treino, ele trabalha de que sentido? Ele gera o estímulo, gera atenção, né, e micro desafios ao nosso organismo. A reconstrução acontece principalmente fora da academia, especialmente durante períodos adequados de recuperação e sono. Durante o sono profundo, temos processos importantes como maior organização hormonal, especialmente relacionados à recuperação, além de síntese proteica, reparo do músculo e também reposição energética, incluindo, né, o glicogênio. Então, mas não é apenas o músculo que também se beneficia disso. O sistema nervoso também se reorganiza. Nós temos mais clareza mental, a resposta neural pode se tornar mais eficiente. Então, quando, por exemplo, os nossos filhos, ou a gente mesmo vai para a escola, né? E você recebe uma informação, essa informação ela é processada, sintetizada, né, em nosso cérebro quando nós estamos dormindo. Por isso, o descanso não é ausência de progresso. Na verdade, muitas vezes o descanso é parte do próprio progresso. Então, se existe estímulo sem recuperação, o resultado tende a ser desgaste. Então, muitas pessoas me perguntam, né? Olha, Nutri, como que eu faço para emagrecer? Como que eu faço para ganhar músculo? A primeira resposta que eu sempre dou para todas essas pessoas é durma melhor, durma melhor. Não está ligado em si ao que nós comemos, mas em si ao quanto nós dormimos, tá certo? Agora eu quero que a gente entre em um aspecto extremamente importante, o impacto do sono no eixo hormonal. Muitas vezes pensamos em hormônios, né, quando falamos de emagrecimento, de massa muscular ou questões reprodutivas, mas na verdade o sono participa profundamente da organização hormonal do nosso corpo. Quando há restrição importante de sono, como noites curtas ou sono fragmentado, é por isso que eu falo para vocês não beberem muita água próximo ao horário de dormir, para você não ter que levantar muitas vezes à noite e o sono ficar fragmentado. Então, assim, se isso acontece, o eixo hormonal ele pode começar a sofrer alterações. E estudos mostram que uma semana de restrição importante de sono já pode impactar na testosterona, na recuperação física e na regulação metabólica.
Isso é relevante tanto para homens quanto para mulheres, porque estamos falando aqui de equilíbrio fisiológico e não apenas de performance. Então, outro ponto importante são os pulsos hormonais, o que acontece durante a noite. Alguns hormônios, né, eles seguem janelas específicas de liberação e o corpo ele se organiza dentro desse relógio biológico. Por isso que eu falei, né, que a gente precisa dormir no horário certo. O interessante não seria dormir depois das 10 horas. Então, por exemplo, no caso do crescimento infantil, isso é ainda mais importante. O sono profundo está fortemente ligado à liberação de hormônio do crescimento, o GH, o que participa de processos de desenvolvimento, de reparo e organização corporal. Por isso, quando falamos em descanso, não estamos falando apenas de evitar cansaço, estamos falando de proteger o funcionamento interno do corpo. Dormir mal de forma crônica pode parecer algo pequeno, mas biologicamente não é. De forma definitiva, não é. Olha, enquanto você dorme, o cérebro trabalha. Esse talvez seja um dos temas mais fascinantes da ciência. Muita gente imagina que dormir é desligar, mas na verdade o cérebro ele continua extremamente ativo durante o sono, só que em funções diferentes. Enquanto dormimos, especialmente em fases mais profundas do sono, o cérebro ele entra em processos importantes de manutenção e reorganização. Lembra do exemplo que eu citei? Uma dessas áreas estudadas é o sistema linfático, um mecanismo relacionado à limpeza e circulação de resíduos metabólicos no sistema nervoso. De forma simples, né? Durante o sono, o cérebro ele favorece o processo de manutenção. Além disso, o sono ele participa também diretamente da consolidação da memória. Lembra do exemplo que eu citei? Você aprende, então é nesse momento que você vai fixar o que você aprendeu. Também a relação com clareza mental, tomada de decisão, foco e organização cognitiva. Então isso ajuda a explicar porque quando dormimos mal, muitas vezes nós percebemos mais lentidão mental. Você já experimentou isso? Quando você dorme mal, você fica mais lento no outro dia, você fica mais irritadiço, você tem mais dificuldade de concentração, você tende a esquecer mais das coisas. Então, o sono não está apenas restaurando o corpo, ele também está ajudando a proteger a mente. Por isso eu gosto muito dessa frase, né? O sono profundo é uma janela de manutenção cerebral. Agora, nós saímos da teoria e vamos aqui para algo mais prático. Se o descanso é importante, como podemos favorecer um sono melhor? E aqui entra a chamada higiene do sono. Higiene do sono é um conjunto de hábitos que ajudam o corpo a entrar em um estado biológico mais favorável para poder dormir. O primeiro ponto é termos um horário fixo. Então, que horas que você costuma ir dormir? Estabeleça um horário. Nosso corpo ele gosta de previsibilidade. Quanto mais regular o horário de dormir e acordar, maior tende a ser a organização do ritmo circadiano. Depois, um jantar leve, refeições muito pesadas, muito tardias, eu sempre falo isso no nosso grupo, né? Podem dificultar a digestão e interferir no conforto do sono. Outra parte importante, evitar estimulantes, especialmente no final do sono, no final do dia, né? Cafeína, energéticos em excesso, isso pode atrapalhar o nosso sono à noite. Escuridão também é muito importante. A exposição à luz, principalmente luz azul de telas, ela pode interferir na produção de melatonina. Então, a chamada regra dos 20 minutos também ela é muito útil. Se a pessoa não consegue dormir e permanece muito tempo ansiosa na cama, levantar, dar uma respirada, reduzir os estímulos e reorganizar o ambiente pode ser útil. Então, volte ali, volte 20 minutos e tente refazer ali essa higiene do sono. Luz solar pela manhã também é uma ferramenta valiosa. Ela ajuda a sincronizar o seu relógio biológico, avisar você que o dia começou, para ele poder já começar a contabilizar a hora em que o dia vai terminar.
e, por fim, então, reduzir as telas à noite, né? A qualidade do sono, ela muitas vezes ela é determinada antes mesmo de nós deitarmos, tá certo? Olha só, eu quero falar aqui, mostrar algo para vocês que eu chamei aqui de laboratório de Deus, né? A criação também nos oferece alguns aliados que podem ajudar no descanso. Um deles é o magnésio. Eu já fiz um post no nosso grupo lá de jejuns, falando sobre o magnésio e alguns deles, né, que nos ajudam no processo de sono, relaxamento muscular. Então, procure aí qual que é o melhor para vocês. Também temos compostos naturais, como a passiflora, né, que é a folha do maracujá. Temos a valeriana. Tradicionalmente, esses remédios, né, esses compostos naturais, eles já foram estudados e eles apoiam o relaxamento, eles ajudam a dormir. Outro que eu cito aqui é o triptofano. Ele é importante, ele é um aminoácido precursor de substâncias importantes como a serotonina, a melatonina, que participam, né, do humor e da regulação do sono. Mas eu gosto de deixar muito claro aqui, né, nenhum recurso natural substitui uma rotina desorganizada. Às vezes a pessoa quer tomar algo para poder dormir, né, mas continua dormindo tarde, usando tela até de madrugada, vivendo de forma estressada, ignorando hábitos básicos, né? Então, antes de pensar em um suporte, como alguns destes que eu acabei citando aqui, né, lembre-se sempre, né, precisamos ter ritmo, luz, ambiente, hidratação, alimentação, rotina. Os recursos, eles ajudam, né, mas são os princípios, os hábitos que devem vir em primeiro lugar. E eu quero falar aqui sobre o descanso semanal. Falamos até agora sobre o descanso diário, mas vamos ampliar aqui para o descanso semanal. A vida humana, ela foi desenhada apenas não só para pausas noturnas, mas também para ritmos maiores de recuperação. E quando olhamos para a Bíblia, vemos, né, que Deus ele separou um dia de descanso. Isso tem uma dimensão espiritual profunda, mas também carrega uma sabedoria. Hoje a ciência ela já observa que o comportamento humano responde muito à previsibilidade, à alternância entre esforço e recuperação e a importância de pausas estruturadas. Nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes nunca desliga, né? Trabalho contínuo, estímulo contínuo, conexão contínua, pressão contínua, mas a ausência de pausa prolongada favorece a exaustão. O descanso semanal nos lembra que produtividade não pode ser o centro da existência. Quando nos desconectamos de demandas excessivas, abrimos espaço para reconexão. Então, o sábado, Deus separou para nós, pensando na nossa própria saúde, né? É bíblico, né? Deus fez o sábado pensando no homem, mas também pensando em nós nos reconectarmos com Ele. Separarmos tempo para podermos reconectar com as pessoas que estão ao nosso redor, com o próximo, com a nossa família e também, né, reconectarmos com a nossa própria mente. Então, por isso, o descanso semanal não é uma interrupção da vida. Na verdade, ele é uma oportunidade para nós podermos reorganizar a nossa vida. Espiritualmente falando, ele nos ensina algo importante, né? O sábado, ele ensina que nem tudo depende de nós. Na verdade, né? Quase nada depende de nós. E aqui nós podemos citar exemplos de profissionais, né, de alta performance, que eles dão prioridade ao descanso. Eles descansam para ter mais foco, mais clareza, para poderem tomar decisões melhores, para poderem se recuperar, para terem mais estabilidade emocional, para terem mais longevidade. Então, até as pessoas que trabalham com alta performance, elas descansam não só diariamente, mas também semanalmente. E nós, né, não iríamos parar. Por quê? Agora eu quero trazer essa conversa para uma dimensão ainda mais profunda, né, o descanso espiritual.
Até aqui falamos sobre corpo, falamos sobre cérebro, falamos sobre hormônios, falamos sobre recuperação. Mas o ser humano não é apenas biológico. Nós também somos emocionais e espirituais. Muitas vezes o esgotamento ele não vem apenas de excesso de tarefas. Às vezes ele nasce no excesso de controle, da ansiedade constante, da tentativa de carregar tudo sozinho. Por isso, o descanso espiritual não é passividade, é confiança, é coragem de reconhecer que eu sou limitado, mas Deus não é. O Salmo diz que o guarda de Israel não dormita nem dorme. Isso é muito poderoso. Eu posso fechar os olhos porque Deus ele continua vigilante. Eu posso parar porque Deus continua sendo Deus. Também vemos aqui no Salmo 127, que o Senhor sustenta os seus amados. Isso não significa irresponsabilidade, significa dependência. Espiritualmente, descansar também é aprender a soltar aquilo que não conseguimos controlar. Então, o descanso não protege apenas o corpo, ele também fortalece fé, entrega e confiança. Talvez este seja um dos convites mais bonitos de toda a Bíblia. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Perceba que Jesus não está falando apenas com quem está fisicamente cansado. Ele está falando com quem está sobrecarregado. Sobrecarregado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Talvez hoje muitas pessoas não estejam apenas sem sono. Talvez estejam sem descanso interior. E isso faz toda a diferença. Porque podemos até deitar o corpo, mas ainda manter a mente acelerada. Podemos dormir, mas continuar vivendo ansiosos. Por isso, o verdadeiro descanso não é apenas fechar os olhos, é também encontrar repouso em Cristo. Quando Jesus nos convida ao descanso, ele está oferecendo alívio para uma alma cansada. E muitas vezes, antes de reorganizar a agenda, precisamos reorganizar também o nosso coração. Agora, eu quero transformar tudo isso em prática, porque conhecimento só gera transformação quando se torna um hábito. Então, como podemos começar a aplicar o remédio do descanso em nossa vida hoje? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Como que eu posso tornar isso um hábito? Primeiro, dormir em horário mais regular. O corpo ele responde muito bem à previsibilidade. Segundo, reduzir as telas. Muitas vezes a qualidade do sono começa antes mesmo de deitar. Terceiro, jantar mais leve, especialmente evitando excessos e estímulos próximos ao horário de dormir. Quarto, buscar luz solar pela manhã. Isso ajuda a sincronizar o relógio biológico. Quinto, hidratar-se adequadamente. A água participa de inúmeros processos fisiológicos. Sexto aqui, separar tempo com Deus, porque descanso também tem a ver com espiritualidade. E sétimo, respeitar as pausas, tanto diárias quanto semanais. Nem tudo precisa ser urgência, nem tudo precisa ser de forma corrida. Lembre-se disso, nem tudo precisa ser aceleração. Às vezes a mudança não começa em grandes decisões, ela começa em ritmos pequenos e repetidos. O corpo responde aquilo que nós repetimos todos os dias, tá certo? Eu quero encerrar essa aula deixando aqui uma reflexão muito simples. Deus ele não criou o ser humano para viver em exaustão contínua. O descanso ele foi criado como presente, como proteção, como princípio, como remédio. Talvez hoje o maior aprendizado seja, descansar não é fraqueza, descansar não é desperdício, descansar não é improdutividade, descansar é sabedoria. A gente precisa entender isso. É cuidado com o corpo, é organização da mente, é acima de tudo confiança em Deus. Se isso faz sentido para você, quero convidar você a compartilhar esse conteúdo com alguém, a fazer parte do nosso grupo e continuar com a gente nessa caminhada, tá certo? Então fique com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e aqui fica mais um conteúdo do nosso Clube de Saúde.